Êxodo, capítulo de número 20. Palavra de Deus. Êxodo, capítulo de número 20. Abra também Marcos, capítulo de número 12. Irmãos, vamos ler o versículo de número 3, que nos diz assim a palavra do Senhor. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Vamos lá em Marcos, capítulo de número 12, versículo 28. Que diz assim a palavra de Deus. Marcos 12, 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém. Essa foi a resposta de Jesus. Irmãos, pregamos aqui o Evangelho, amém? Você crê que o que você ouve aqui é um Evangelho, e um Evangelho centrado na palavra de Deus, onde o Evangelho que nós pregamos glorifica o nome do Senhor? Bom, nós podemos receber pessoas aqui na igreja que têm algum tipo de pecado. Algum pecador pode entrar pela igreja, pode entrar por aquela porta e sentar neste lugar. O que vocês acham? Pode? Amém? Pode, né? Se entrar uma prostituta ali, ela será bem recebida? Deve ser bem recebida. Se entrar alguém, se entrar um usuário ali, ele pode ser bem recebido. Se entrar uma pessoa que cometeu qualquer outro tipo de pecado, ele deve ser bem recebido, ele pode ser bem recebido na igreja? Sim, com tudo aquilo que ele traz de história de vida, com tudo aquilo que ele é, porque é Deus quem vai transformar a sua vida. Bom, nós recebemos pessoas na igreja, nós entramos na igreja com falhas na nossa vida. Nós entramos na igreja com pecados, às vezes, na nossa vida, e Deus vai transformando nosso coração. Agora, hoje, como um cenário, para ficar mais gravado na sua memória, não se escandalize comigo, eu trouxe algumas coisas aqui para que você registre na sua mente aquilo que nós vamos comentar na noite de hoje. Se nós recebemos pessoas que podem entrar com falhas, e nós entramos aqui com falhas, e quando nós entramos na igreja a primeira vez, nós entramos com todo o histórico de pecado que nós temos, e nós continuamos com essa mesma natureza, então um objeto pode sim também entrar na igreja, porque não fala mal de ninguém, amém? Um aparador desse aqui não fala mal de ninguém, não tem pecado. Eu tenho pecado e posso entrar, porque Deus me acolhe, porque Deus me recebe. Então, algo que não tem pecado também pode entrar. Amém? Então, vamos ver o que mais nós trouxemos, né, para mostrar para vocês como ilustração. Eu quero que você pense no que Deus tenha ministrado no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Cadê meu auxiliar, Samuel? Está por aí? Está ocupado? Me ajude aqui, por gentileza, Samuel. Nós lemos aqui Êxodo, capítulo de número 20, versículo 3. Amarás a Deus, não tem outros deuses além de mim. Pode descobrir aí, Samuel, pode tirar esse TNT. Isso, meu Pai eterno. Não vai ficar escandalizado, irmãos. Bom, se eu tenho pecado, posso entrar na igreja, a moto que não tem pecado, não tem nenhum problema, amém? É um pouco de metal, de plástico e de borracha.
Porque nós vamos falar nessa noite sobre amar a Deus sobre todas as coisas. Essas são as coisas. Aqui está algumas malas, porque a Daiane e eu, nós gostamos muito de viajar. Mas a gente tem que entender que Deus e a obra de Deus, ela tem que vir como prioridade na nossa vida. Nós viajamos com o tempo que nós tiramos de férias. Nós viajamos com o tempo que às vezes nós tiramos de descanso que é necessário. Nós temos aqui como se fosse um escritório, porque tem gente que trabalha, e isso pode se tornar na vida dele uma idolatria, um Deus com D minúsculo. E o Deus verdadeiro tem o seu lugar. Aí nós temos aqui uma moto que nós pegamos emprestada, porque às vezes as coisas tomam o lugar de Deus. Muitas vezes isso acontece. E o Senhor nos chamou para não ter outros deuses. Tá, mas o que tem a ver isso com não ter outros deuses? Para muitos, isso aqui se torna um Deus com D minúsculo. Dedicamos toda a nossa vida àquilo que às vezes é só material, aquilo que às vezes nós não vamos desfrutar, claro, na vida eterna, aquilo que nós trabalhamos de dia e de noite para conseguir, para conquistar, e é para ser bênção, e é bênção de Deus, mas se tomar o lugar de Deus se torna idolatria. Tudo que toma o lugar de Deus se torna idolatria. Não terás diante de mim outros deuses. O trabalho para você não pode ser um trabalho que se tornou uma idolatria porque tomou o lugar do Senhor no seu coração. Você só pensa em trabalho e lucro. Então, a distração, o entretenimento, as viagens e todas as coisas que faz parte da nossa vida, que é bom, que é saudável, é bom porque vem de Deus, é bênção quando é bem administrado, mas não pode tomar o espaço de Deus no nosso coração nem na nossa vida. A gente tem que saber o lugar de cada coisa. Então, nós lemos aí em Êxodo capítulo 20, o versículo 3, não terá outros deuses diante de mim. E a resposta que nós podemos dar, será que tenho? Será que eu tenho outras coisas a qual eu trato assim, eu vou endeusando muito? Que eu vou tratando como prioridade na minha vida? Que eu vou deixando tomar todo o espaço da minha vida? Será que tem alguma coisa na minha vida que tem tomado o lugar do Senhor? Nós declaramos que nós amamos a Deus, mas esse amar a Deus ele tem que ser de uma forma prática. Não podemos ser apenas de palavras, tem que ser de prática, de coisas do dia a dia. O Senhor é mais importante. Nós temos que trabalhar, nós temos que cumprir o horário, nós temos as responsabilidades como pai de família, nós temos responsabilidades diversas, e tudo tem o seu espaço, o seu lugar, mas nós precisamos às vezes abrir mão de alguma coisa para que Deus tenha mais espaço na nossa vida e Ele seja o único a ser adorado. Não é de assustar que eu encontro homens que adoram o seu carro. E olha que eu gosto disso, hein? Não é de assustar que eu encontro mulheres que adoram a sua casa. E aquilo que é para ser bênção acaba se tornando um empecilho para a vida espiritual. O que é que nós temos que entender como idolatria? Não é simplesmente aquilo que às vezes a gente pensa, uma imagem, qualquer coisa assim, não, mas tudo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração se torna idolatria, porque Deus é o ser mais importante. Deus é o ser supremo, é o ser maior. Então amar a Deus acima de todas as coisas tem que ser nessa escalada, acima, acima, acima de todas as coisas. Nós amamos muito aquilo que nós gastamos muito tempo. Então o mandamento é esse: o Senhor, Ele deve ser amado. Será que de fato nós amamos ao Senhor? Nós somos capazes de amar o Senhor? Será que é possível amar o Senhor como a Bíblia diz que nós temos que amar o Senhor? O que é que nós temos que fazer para que isso aconteça, para que seja uma realidade na nossa vida? Agora a gente olha lá os mandamentos, você vai ver lá, não roubarás, não furtarás, não matarás. E vem esse primeiro mandamento que não terá outros deuses. Por quê? Porque quando nós entendemos isso, nós entendemos o Evangelho, é o que Jesus vai dizer.
Tem toda a lei do Senhor ali, e a lei nós dividimos ela em lei cerimonial, que é a lei religiosa, que rege ali aquelas normas de todo o culto ao Senhor no Antigo Testamento. Nós temos a lei civil, que é a lei de direitos e deveres, de convivência com vizinhos, de dívidas, de pagamentos, e tudo aquilo que rege a comunidade, que nos faz conviver, respeitar os limites e conviver bem, respeitando as leis. Nós temos a lei moral, que é uma lei comportamental, com a lei de postura, que é uma lei que nos conduz ao bom testemunho. Então ela se divide assim, mas é interessante quando eles perguntam a Jesus sobre qual que é o grande mandamento. Eles olham para Jesus aqui em Marcos capítulo 12, vendo Jesus dar algumas explicações, e perguntam: Jesus, qual que é o grande mandamento? Aí Jesus, o que é que Jesus vai fazer? Não somente resumir os 10 mandamentos, mas como resumir toda a lei de Israel, mais de 600 leis. Resumir tudo em um mandamento, em 2 mandamentos principais: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, corpo e alma, com toda a sua força, e o próximo como a ti mesmo. E quando a gente olha lá em Êxodo capítulo 20, versículo 3, não furtarás, não matarás, e etc., todos os 10 mandamentos, ele depende do primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas, que é não ter outros deuses, que é amar ao Senhor com toda a sua força, como nos ensina em Deuteronômio capítulo 6. Então, quando amamos a Deus dessa forma, é natural que a gente não furte ninguém, é natural não matar, é natural não cobiçar o que é do próximo, é natural honrar pai e mãe. Quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, todos os outros é apenas uma consequência. Por isso que Jesus resume em amar a Deus dessa forma. O principal mandamento é o quanto nós amamos ao Senhor. E é um mandamento, não é simplesmente um convite simples. Então, Jesus vai tratar essa questão sobre Deus, pessoas e coisas no nosso coração. Deus, ele vem acima de todas as pessoas e de todas as coisas. Ele vem antes. Ele deve ser mais amado. As pessoas nós devemos amar porque amamos a Deus. Uma vez que amamos a Deus, vamos amar as pessoas. E Jesus, ele é tão radical e ao mesmo tempo simples no seu ensinamento, que de tanta lei ele vai dizer: ame ao Senhor de todo o seu coração, ao Deus único e vivo, e ame o seu próximo. Simplificou tudo, porque Jesus é radical no viver. Jesus não tinha um coração fragmentado, dividido entre a vontade do Pai e as coisas, em a vontade do Pai e o trabalho. Jesus não confundia trabalho com a vontade de Deus, não confundia lazer com a vontade de Deus, não confundia coisas com a vontade de Deus. Jesus sabia desfrutar de tudo sem deixar de amar ao Senhor. Por isso, tudo que era necessário Jesus tinha. Tudo que era necessário Jesus recebia. Então Jesus, ele é até simples no seu ensinamento. Jesus está dizendo para aqueles que perguntaram a ele: se você entendeu isso, você entendeu todo o Evangelho. Se você entendeu que você deve amar mais a Deus, você entendeu toda a palavra, você entendeu toda a lei, você entendeu tudo aquilo que é ensinamento, você entendeu tudo aquilo que foi proposto pelo Senhor, você entendeu tudo aquilo que é vontade de Deus, tudo aquilo que é palavra de Deus. E as palavras de Jesus, elas são mais profundas do que as palavras dos profetas. Ela é mais intensa do que a palavra dos homens que trouxeram as grandes profecias. A palavra de Jesus, ela revela o que nós precisamos, revela o que tem no nosso coração e revela exatamente o que nós amamos mais. E ele está dizendo: ame de todo o seu coração. A palavra de Jesus vai além daquilo que os doutores da lei explicavam. Então eles estão observando Jesus dar explicações e fica admirado das explicações simples e poderosas de Jesus. E Jesus vai explicar dessa forma: ame mais a Deus. Tem que ser com tudo que você é, com tudo que você que Deus te deu, com tudo aquilo que pertence a você. Ame mais ao Senhor. Amém? Porque eles vêm desde o capítulo de número 11 fazendo perguntas para Jesus. No capítulo 11 de Marcos,
ali no 27 a 33, eles fazem uma pergunta para Jesus sobre autoridade. Jesus responde sobre autoridade. Depois eles fazem uma pergunta para Jesus sobre responsabilidade. Devemos pagar impostos? Jesus, devemos pagar impostos. Depois eles fazem uma pergunta para Jesus sobre eternidade. Haverá ressurreição? Jesus fala a respeito disso. Aí eles vêm e fazem uma pergunta para Jesus sobre prioridade. Qual que é o grande mandamento? Qual que é a prioridade da vida? Aí Jesus vai dar essa resposta simples para eles, mas que confrontou muito o estilo de vida deles, sobre amar a Deus dessa forma, esse resumo de todo o Evangelho. Se amamos a Deus, amamos as pessoas. Se amamos a Deus, nós cumprimos os mandamentos. Aquele que me ama é aquele que me obedece. Aquele que me ama é aquele que ouve a minha voz. Vai nos ensinar no Evangelho de Marcos. Então, o Senhor está dizendo, a nossa relação para com Deus tem que ser melhor, maior do que a relação que nós temos com as coisas, com o trabalho, com o lazer, com os bens que nós adquirimos como bênção de Deus. A nossa relação com Deus, ela tem que ser mais profunda do que isso. Porque se nós dedicamos a nossa vida às coisas, e apenas coisas, nós sabemos que as coisas não nos salvará. Muito pelo contrário, ela pode nos levar à perdição. Se nós dedicamos a nossa vida a coisas, nós sabemos que as coisas não oferecem para nós o perdão dos nossos pecados. Que não oferece para nós um relacionamento. Embora pode se tornar um Deus com D minúsculo, um Deus menor, mas não oferece o que você precisa como ser humano, como criatura de Deus, como aquele que o Senhor chamou para a tua presença. Então é uma questão do grande mandamento, é uma questão de prioridade no coração sobre o que é amar. Isso não significa que a gente deve deixar as nossas responsabilidades, não é isso. É sobre o quanto e como nós amamos a Deus. Será que de fato amamos ao Senhor a ponto de considerar a nossa vida menor do que o amor que nós temos por Deus? A ponto de morrer pelo Evangelho, a ponto de entregar a vida pelo Evangelho, como os apóstolos viveram isso, e viveram isso no poder do Espírito Santo. Então, analisando o nosso coração, é prioridade para nós satisfazer o Pai? É prioridade para nós agradar a Deus? Quem tem 10 prioridades não tem nenhuma. Eu já disse aqui, prioridade do Evangelho é prioridade no singular. É Deus sendo amado e adorado como o bem maior da nossa vida, e depois você pode classificar todas as outras coisas. Você pode classificar a família em segundo, você pode classificar o ministério em terceiro, e você pode classificar os bens em quarto, aquilo à medida da importância que tem para você, considerando que se Deus vem em segundo plano, em segundo lugar, então o amor que você sente por Ele é menor. É menor. Então o que Deus está nos chamando a viver é exatamente isso, prioridade no singular. Porque às vezes a gente fala, eu tenho minhas prioridades. De fato, cumpra a sua responsabilidade, seja um bom funcionário, seja um bom marido, faça o que tem que ser feito, mas ame a Deus. Porque isso aqui pode tomar todo o seu tempo, toda a sua vida. Não terá outros deuses diante de mim. Tudo que toma o lugar de Deus é idolatria, se torna um Deus menor. Então falamos a respeito da prioridade, mas tem que ter também intensidade. Porque Jesus vai falar para eles, é de todo o coração. É o único Deus vivo. Ele vai falar, é de toda a alma. Ouve Israel. Ele vai falar, é de todo entendimento. É completo, é prioridade e é intenso, é profundo. Porque a vida com Deus não pode ser apenas longa. Quantas pessoas que têm a vida longa, 50 anos de convertido, a gente encontra algumas pessoas com mais anos de convertido, 60 anos de convertido, mas às vezes não foi profunda a vida, ela foi extensa, mas não foi profunda. E tem pessoas que vivem menos, conheceu mais tarde o Evangelho e vive uma profundidade, uma maturidade, ele mergulha no Espírito, ele se entrega, o coração dele arde.
O desejo dele é intenso. Então não pode ser apenas longa, a nossa vida ela deve ser profunda. Ela deve alcançar lugares na presença de Deus que só alcança aqueles que desejam muito, que têm fome de Deus, que têm sede de Deus, que está amando a Deus, que conversa com Deus, que elogia a Deus, que sente a presença dEle, porque Ele fala conosco. E quando nós temos esse tempo para Ele, a nossa vida é diferente. De fato, as outras coisas passam a ter uma importância menor. E é claro que na nossa vida nós temos fases. Tem fase que não há o que fazer. Mas quando nós falamos de uma carreira inteira, de uma vida inteira, ela não pode ser uma vida inteira muito ocupada, sem tempo com Deus. Não pode ser. Não pode ser uma carreira de uma vida inteira cristã sem uma entrega maior, sem um desejo maior. Quanto mais conhecemos de Deus, que é bom, que é maravilhoso, mais nós devemos desejar a Tua face, estar na Tua presença e ser usado por Ele. Quanto mais oramos e buscamos o Espírito Santo de Deus, os dons do Espírito Santo de Deus, a graça do Senhor Jesus sobre a nossa vida, mais prazeroso se torna buscar a face do Senhor, buscar a presença do Senhor, a ponto de querer ser usado pelo Senhor. Não terás na sua vida outros deuses diante de mim. Isso é muito importante a gente analisar a respeito disso. A gente refletir, independente de quantos anos você tem de carreira cristã. Independente se é 1 ano, se é 30, se é 20, nós precisamos aprofundar na vida espiritual. Nós precisamos de entrega, porque tem a ver com prioridade, tem a ver com intensidade e tem a ver com capacidade de deixar. Jesus, ele foi direto no coração deles. O principal é isso. Ouve, Israel, dê ouvidos ao Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Assim você vai conseguir amar o teu próximo, amar a tua família, e você vai saber o lugar de cada coisa na sua vida. Então o Senhor está nos chamando para mais perto, capacidade de deixar. Por quê? Porque às vezes nós precisamos deixar algumas coisas para estar com Deus. Às vezes a gente deixa a família mesmo para estar com Deus. Não no sentido de abandono, mas aqueles momentos que a gente se isola entre você e Deus. É onde às vezes naquele momento não tem filho, não tem um marido, não tem esposa, não tem alguém pedindo alguma coisa, chamando. É aquele tempo que você tem com o Senhor e você passa tempo com o Senhor com o maior prazer da sua vida, porque você está desenvolvendo um relacionamento e o seu amor por Deus tem aumentado, porque o relacionamento tem sido profundo. Então assim, se a gente não vigiar, isso aqui é Deus para nós. É tudo que a gente dedica à vida. A gente deixa de trabalhar 8 horas para trabalhar 12, depois trabalhar 16, porque é um pequeno Deus na nossa vida. A gente quer isso, a gente quer adquirir as coisas. Isso é bênção? Claro que é bênção. Eu queria ter uma moto assim. Não é inveja não, mas é bênção. Graças a Deus por tudo que Deus tem nos dado, mas a gente tem que saber usar. A gente tem que saber que se Deus disser assim, ó, você tem que deixar isso, porque eu tenho algo, eu tenho um projeto, eu tenho algo melhor para a sua vida, eu quero que você realize algo. Você tem que ter a capacidade de deixar isso aqui e seguir a vontade do Pai. Quando Jesus chama os discípulos, Jesus diz, segue-me. E eles tinham profissão, tinham família, tinha pai, tinha mãe, tinha irmão. Às vezes a gente lê a vida dos discípulos e a gente tem a impressão que eles não tinham ninguém. Tinha seus familiares. Jesus diz, me segue. Então aquele que era pescador vai deixar a profissão de pescador para seguir Jesus, para viver da fé, viver pela fé e aprender a pescar almas, pescar homens. Se Jesus chegar para você e disser, eu quero isso de você, você tem capacidade de deixar? Esse é o ponto.
Pastor, eu posso ter tudo que você conseguir alcançar como bênção, todo aquilo que Deus te der, desfrute disso com sabedoria, com serenidade, com coração sóbrio, com mente sóbria, mas eu te pergunto assim, se Deus pedir, eu quero que você deixe isso, e agora eu quero que você faça assim, você tem condições de deixar isso? Você já pensou, por exemplo, alguém que colocou a sua prioridade na sua casa? Tem muitos. A vida dele é para construir aquela casa, investir naquela casa, porque aquele é o cantinho dele, todo adorado, aquele é o lugar dele. Isso é bênção de Deus. Quando que deixa de ser bênção? Quando a vida é dedicada só a isso. O ministério está precisando dele, o Senhor conta com ele na obra dele, no teu reino, mas ele dedicou toda a sua vida, ele trabalhou 8 horas para construir aquilo, agora ele está trabalhando 12 porque ele está construindo e ele quer mobiliar, e depois ele vai trabalhar mais porque ele quer mais coisas, e ele dedicou toda a sua vida ali, e o reino de Deus ficou um pouco distante, ele deixou a desejar na obra do Senhor, no amor a Deus, no amor às pessoas, não criou muitos vínculos, e um dia, na casa que ele construiu para passar toda a sua vida, de repente alguém bate na porta, e quando bate na porta, ele abre a porta, a pessoa se apresenta: eu sou o anjo da morte, eu vim te buscar. E não tem negociação, nem 1 minuto a mais, nem 1 a menos, é agora. Ninguém pode acrescentar a sua vida, só pela graça de Deus. Eu vim te buscar. Aquilo que foi prioridade para ele, deixou de ser dele. Ele teve capacidade de deixar a Deus para se envolver com muitas coisas, quanto ele deveria ter capacidade de deixar as coisas para se envolver com Deus. Então, quando chega a hora, não dá mais tempo, não tem acréscimo, não tem segundo tempo, a não ser que Deus, o próprio Deus, acrescente na sua vida: eu vou te dar mais 15 anos, como a gente tem experiências da Bíblia, mas isso é raro. O tempo que nós temos é agora para amar a Deus sobre todas as coisas. Então ele dedicou toda a sua vida ali, em algo que se tornou para ele algo muito amado, mas nós devemos amar dessa forma, nós devemos desfrutar, mas ter capacidade de deixar, se Deus pedir: olha, eu quero que você vá para outro lugar, eu quero que você faça isso, eu quero que você ajude alguém, eu quero que você trabalhe menos talvez. É claro que cada fase da vida nós a enfrentamos, e Deus vai dando direção, Deus vai dando sustento. E Jesus está dizendo assim para eles: se vocês entenderem isso, vocês entenderam o Evangelho. O resto dos mandamentos, o resto da lei, o resto do cumprimento de todas as coisas se resume a isso: ame a Deus, ame mais a Deus, ame mais a Deus. Não deixe as coisas prenderem você e tomar toda a sua vida. Ele poderia dizer, a hora que a morte está batendo na porta da casa dele, dizer: está repreendido em nome de Jesus. Mas não vai funcionar. Por quê? E se foi enviada por Deus? E se foi Deus que chamou? Você vai dizer: está repreendido em nome de Jesus, e a morte vai dizer: foi Jesus que mandou. Chegou a hora, vamos viver com sabedoria. O primeiro mandamento é: não tenha outros deuses. Considere tudo como secundário na sua vida. Seja mais intenso na sua vida com Deus. Priorize. Isso vai te enriquecer. Sabe o que é estranho às vezes? Deus diz assim: se você me buscar em primeiro lugar, tudo será acrescentado, tudo que é necessário, não vai te faltar o necessário. Aí a gente busca o necessário e não busca às vezes a Deus como deveria. Mas Deus diz em Mateus capítulo 6, se vocês me buscarem, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, tudo o que é necessário é acrescentado.
E a gente dedica a vida ao que é necessário, ao que a gente quer, mas se tivesse dedicado a vida a Deus, a gente teria as outras coisas. E estranhamente a gente inverte. Porque Deus supre as nossas necessidades, porque Deus sustenta a sua igreja, Deus sustenta o seu povo. Onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. O que você mais ama é onde você aplica o seu coração. Se você não aplica mais o seu coração com intensidade em Deus, talvez você ama pouco a Deus. Talvez você ama mais o Senhor de palavras. Nós estamos falando de renúncia, de intensidade, de vida particular com Deus, de intimidade com Deus, de entrega a Deus, porque Deus vai nos proporcionar bênçãos. Porque não vai te faltar o alimento, não vai te faltar o sustento, não vai te faltar o necessário. Basta que você ame ao Senhor e Ele honra você até mesmo nos teus sonhos. Deus é um Deus que realiza sonhos. E como isso é maravilhoso. Se a gente depositar esse amor no lugar errado, nós vamos ficar muito frustrados no final da nossa vida. Porque nós não amamos a Deus sobre todas as coisas. Porque nós tivemos outros deuses. Porque nos tornamos, de certa forma, idólatras com as coisas que amamos. Não há nenhum problema em ter um hobby, não há nenhum problema em ter algo que você gosta de fazer, não há nem um problema em ter bens materiais. Isso é bênção. Só não pode ocupar a sua vida, só não pode tomar você, só não pode tomar o seu coração. Só não pode se tornar para você o seu ponto, o seu porto seguro, porque de fato não é seguro. Para o homem que construiu a casa, quando a morte chega, acabou todo o seu recurso. Então, viver sabiamente na presença do Senhor, a diferença entre amar a Deus e amar as coisas é porque Deus é um Deus de misericórdia, e as coisas não têm misericórdia de você. Deus é um Deus que consola, e as coisas não vão te consolar em alguns momentos da vida. Deus é um Deus que oferece vida eterna, e as coisas não vão te dar vida eterna. Deus é um Deus que oferece perdão, e as coisas não vão te oferecer um perdão. Você precisa de salvação. Jesus é o Salvador, então a Ele dedique toda a sua vida, de todo o seu coração, e desfrute do resto. Se eu tiver bênção, graças a Deus por isso. Mas se não tiver também, eu estou feliz com Deus. Eu estou feliz com o Senhor, eu estou contente com Ele. O meu espírito tem prazer. Prazer em adorar o nome do Senhor. Amar a Deus acima de todas as coisas, é nessa escalada. O que é maior? As coisas ou aquele que criou tudo? Então, se Deus é maior, então é acima, acima, acima. Único Deus, único. E a gente diz assim muitas vezes para o nosso próprio coração: mas eu não tenho outros deuses. Será? Mas eu não pratico a idolatria. Será que não? Vou mexer um pouquinho com o coração de vocês. Eu já conheci mães idólatras que idolatram o filho. Filhos no lugar de Deus. O Evangelho do Senhor nos ensina: se você não for capaz de deixar mãe, pai, etc., irmão, me amar mais do que você ama a eles, você não é digno. Não é digno do Evangelho, não é digno do reino. Então tem filhos que se tornam para as mães, os pais, uma idolatria, porque tomam o lugar de Deus. Agora, quem é que te deu o filho? Quem é que te abençoou para que você pudesse ter filhos? Não foi o Senhor? Então, às vezes a gente inverte algumas coisas, a gente precisa prestar atenção no nosso coração. Deus tem nos chamado. E Deus tem nos chamado com essa seriedade, e Deus tem nos chamado com essa serenidade a viver esse primeiro mandamento: ame mais a Deus. É o que é eterno na sua vida. É o que é eterno. E é um mandamento. Olha só como que Jesus é profundo na sua resposta, porque Ele vai dizer: se você não estiver amando a Deus sobre todas as coisas, você tem caminhado de forma desobediente, porque é um mandamento. Deus não ordenou: ame a Deus, não tenha outros deuses além de mim.
ame a Deus sobre todas as coisas, então se é um mandamento, devemos obedecer. Se não estamos obedecendo, então nós não estamos agradando a Deus. Para agradar a Deus, temos que andar em obediência. E da obediência vem as bênçãos do Senhor. Da obediência vem a graça maravilhosa do Senhor, abundante. Vem o que precisamos, vem tudo aquilo que nós necessitamos. Então, onde você tem aplicado o seu coração? Onde você tem aplicado os seus dias? Amando a Deus, estamos cumprindo todas as coisas, porque naturalmente vamos amar as pessoas. Aquele que diz que ama a Deus e não ama as pessoas, ele não ama a Deus. A Bíblia diz que nós mentimos se nós dissermos que não temos pecado e se nós não amamos o nosso próximo. Então, nós podemos fazer muitas coisas de forma física, né? A gente pode subir numa moto como essa e viajar. É aquilo que é físico, porque nós somos físicos. Agora, como que a gente faz para mudar a nossa caminhada e vida espiritual? Porque o físico você faz de forma direta, você toca, você pega e você manuseia. Agora o espiritual como que a gente faz? Porque tem que ser através do Espírito, através de Jesus. Mas nós usamos o físico, porque quando nós lemos a palavra, nós dobramos os joelhos e oramos através do Espírito Santo, que intercede pelas nossas vidas, nós mudamos os nossos hábitos espirituais. Eu posso mudar as coisas físicas e coisas que não interferem na minha vida espiritual, mas eu posso me mover fisicamente e crescer na vida espiritual, porque eu estou me curvando em adoração a Deus, meditação na palavra, orando ao Senhor. E quantas pessoas a gente encontra que diz assim, eu amo a Deus e eu nem preciso congregar nem nada, porque eu já tenho uma vida suficiente, eu não faço nada de errado. Não furtarás, eu não estou furtando. Não matarás, não estou matando. E tem muitas pessoas que não estão matando e que não amam a Deus. Tem muitas pessoas que não estão furtando e também não amam a Deus. Ele não está roubando ninguém, ele é honesto, mas ele não ama a Deus, não serve a Deus, ele não aprendeu do Evangelho. Então, não roubar, não matar, não nos traz mérito nenhum. Isso é apenas obrigação. Então o que é que nós devemos fazer? Amar a Deus e viver toda a sua lei, todos os princípios de Jesus, toda a vida de Jesus. Tomar como exemplo para nós. Estão entendendo o que estou querendo dizer? Tem gente que diz assim, mas eu não estou fazendo nada de errado, mas a questão não é essa. Tem um monte de gente que não está fazendo nada errado e que não ama a Deus, e que não conhece o Evangelho, e que não conhece a salvação. Agora nós que já temos uma compreensão, já ouvimos falar da bondade do Senhor, então amemos a Deus de todo o nosso coração e as outras coisas sejam secundárias na nossa vida. Sejam secundárias na nossa vida. Então é intensidade. Pastor, mas é um período, é uma fase, eu tenho que trabalhar. É compreensível. Eu estou falando de uma carreira cristã, de pessoas que depois de uma coisa arrumam outra. E depois da outra, arruma outra. E ele nunca tem disponibilidade para orar. Ele nunca tem disponibilidade para se entregar a Deus. E nem para servir. Porque em cada fase da vida ele arruma uma coisa. Quando ele é muito jovem, ele diz, eu sou muito novo, sou criança ainda. Como que eu vou fazer a obra de Deus? Aí ele chega na adolescência, cheio de crise, fala, não, eu ainda não tenho maturidade. Aí ele vai para a juventude, não, agora eu estou fazendo faculdade, agora não dá, está muito puxado. Aí depois da faculdade ele casa, tem filhos, agora não dá, tem filhos, entendeu? Tem filho, tem esposa, agora também não dá. Aí depois que ele cria os filhos e tal, não, agora estou buscando estabilidade financeira, porque eu tenho que conseguir agora, se eu não conseguir agora, depois não sei como que vai ser. Aí agora não dá, porque está buscando estabilidade financeira. Aí depois da estabilidade financeira não dá também, porque agora veio os netos. Agora eu tenho que cuidar dos netos, como é que eu vou fazer a obra de Deus se eu tenho que cuidar dos netos? Aí depois que cuida dos netos, agora também não dá. Por quê? Porque agora não tem mais saúde, é dor aqui, dói para todo lado. Eu não consigo andar, eu fico tonto, zonzo se eu andar de ônibus, eu não consigo, o sol está muito quente. Então cada fase da vida é uma coisa. Então o Senhor está nos chamando para viver hoje a vontade dele. Para amá-lo mais.
amá-lo mais. Amém? Então ouve, ó Israel. E é interessante porque quando Jesus vai falar a respeito de todo o coração, que Ele não aceita esse coração fragmentado, dividido, porque ou nós amamos a Deus de todo o nosso coração, ou nós não somos cristãos, para ser radical como é Jesus. Ou nós amamos a Deus de todo o coração, ou se não amarmos, não somos cristãos. Deus tem que ser mais amado, converter mesmo esse coração ao Senhor, para que Deus cumpra o seu propósito, para que Deus cumpra a sua vontade. Em nome de Jesus, que assim seja, em nome de Jesus. Então, quando Ele fala de todo o coração, é essa entrega, essa atitude prática, esse comportamento que vai agradar ao Senhor, porque de todo o coração, porque do coração procedem os desígnios da vida. É aí que moram os desejos. Então, se o seu desejo maior for o desejo por Deus, você vai amá-lo mais. Se o seu desejo maior for ganhar dinheiro, você vai trabalhar mais do que amar a Deus. Se o seu desejo maior for apenas ter coisas, você vai gastar a vida com coisas e não vai ter uma experiência com Deus. Então, de toda a alma, nós amamos a Deus com o físico, com o corpo, e nós amamos a Deus com aquilo que é imaterial, que é a nossa alma, o nosso espírito, que adora, que louva o Senhor. E nós damos ordem para o nosso corpo, dobra os joelhos, nós cantamos ao Senhor, nós oramos ao Senhor, e oramos não somente com o corpo, mas com a alma, com aquilo que habita o corpo, com aquilo que está dentro de nós, de todo o nosso coração, tornando Deus o bem maior da nossa vida. É quando nós educamos o nosso ser a reverenciar a presença de Deus, a ser um verdadeiro adorador. É quando nós somos atraídos pela presença de Deus, nós chegamos mais perto de Deus e nós desejamos mais ao Senhor, toda a sua bondade. É dedicação àquilo que é vontade de Deus, é ser voluntário, é ser pronto. Senhor, eis-me aqui, eu quero te amar mais do que eu amei até hoje. Eu quero te amar mais do que eu amei até então. O Senhor é o meu lugar seguro. O Senhor é o meu porto seguro. Com todo o entendimento, compreendeu o plano de salvação, compreendeu o primeiro mandamento. Esse é o primeiro mandamento. Compreendes o que vens lendo? Compreende a palavra de Deus? Compreende a vontade do Senhor? Ele está falando coração, alma e entendimento. Você entendeu o que Deus quer dizer? Você entendeu a vontade de Deus? Ele vai dizer aqui, ouve, ó Israel, versículo 29 de Marcos 12. Está conseguindo ouvir com a alma assim? Está conseguindo ouvir com o coração, não somente com o ouvido? Está compreendendo que a vontade do Senhor para a sua vida é essa? Que o Espírito Santo de Deus quer te revelar mais do que você já conhece? Quer te dar mais experiências marcantes do que você já teve até então? Que quem sabe o Espírito Santo de Deus quer levar você a viver como você viveu o primeiro amor, esse avivamento no coração, esse ardor do Evangelho, deixar um pouco as coisas, deixar um pouco os deuses, deixar um pouco aquilo que tanto entorpece a nossa mente, o nosso coração, para ter um tempo produtivo, edificante na presença de Deus, um tempo reservado para o Senhor, tempo reservado para Deus. Esse é para o meu relacionamento com Deus. Não haverá interferência de coisas, não haverá interferência da minha esposa, nem dos meus filhos. Esse meu tempo é um tempo para com Deus, porque Ele é que me sustenta. Ele é a minha salvação. E o primeiro mandamento é: ame a Ele mais do que tudo na sua vida, porque é o único que pode te salvar. Você olha para o pastor não consegue salvar a sua vida. Ele pode te dar algumas orientações, instruções, orar pela sua vida, mas o Salvador é Jesus. Jesus é o centro, Jesus é o eixo, Jesus é o objetivo, Jesus é o alvo. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da nossa casa, do nosso coração. Então, o quanto você tem se esforçado para compreender a vontade de Deus e para viver a vontade de Deus? Se esforce para isso, em nome de Jesus.
Amém? Então não fique escandalizado não, tá? Toda vez que você vê algo assim, você vai lembrar, eu tenho que amar a Deus mais do que eu amo essas coisas. Eu tenho que amar a Deus mais do que eu amo isso. Quando você chegar no trabalho, trabalhe com todo prazer, com toda dedicação, mas entenda, o excesso é prejudicial. Eu não posso viver só de trabalho. Deus me dá muito mais prazer e me sustenta muito mais. Eu quero amá-lo, eu quero ter a capacidade de deixar algumas coisas para viver a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Ministério de Louvor.